é Eduardo Chaves, eu sou professor de História da Igreja na FATIP. Se você está me vendo aqui, provavelmente é porque você escolheu fazer um curso de Teologia à Distância na FATIP. Talvez você não soubesse e tenha descoberto apenas tarde que o curso de Teologia à Distância da FATIP inclui uma disciplina de História da Igreja. Digo isso porque muita gente não gosta de estudar História. História, em geral, é considerada pelas pessoas uma disciplina chata, tediosa, em geral, cobrindo longos trechos da vida da humanidade em pouco tempo. Eu vou tentar, nessa peça introdutória, fazer com que você passe a se interessar pela história. Nós nos interessamos por algumas histórias. Interessamos-nos, por exemplo, pela história de nossa própria vida, pela história de nossa família, pela história do nosso time de futebol, pela história de uma série de coisas que nos dizem respeito. Nos interessamos por essas histórias porque nos sentimos parte dela. Nós somos parte da nossa família, gostamos de saber quem são nossos pais, quem são nossos avós, quem são nossos parentes. Mesmo pessoas adotadas que ficaram sem saber por muito tempo que eram adotadas, quando descobrem que eram adotadas, mesmo que sua criação tenha sido excelente, em geral ficam desejosas de conhecer quem são os pais verdadeiros e vão procurá-los. Por quê? Porque querem conhecer a sua história, porque a história da gente faz parte da gente. Então é muito importante que a gente perceba que a nossa identidade, de certo modo, depende de nossas memórias. E são memórias que fazem o cerne, o núcleo da história. Eu me lembro de um filme chamado Uma Segunda Chance, em que um personagem, representado por Harrison Ford, durante um assalto levou um tiro na cabeça e, em decorrência desse tiro, perdeu sua memória. Perdeu a memória completamente. Teve de reaprender a andar, a falar e adquirir uma nova identidade, porque a identidade que ele tinha dependia das memórias que ele tinha. Então ele teve, de certo modo, que construir uma nova pessoa naquele mesmo corpo. Então a nossa identidade pessoal depende das memórias que nós temos, das histórias que somos capazes de contar, dos episódios que vivemos, das viagens que fizemos, daquilo que vivenciamos quando criança, das experiências que tivemos na escola, com os amigos de longa data. Muita gente ainda cultiva amigos que ganhou quando era pequeno, quando estava na escola, nos primeiros empregos que teve e assim por diante. A mesma coisa que acontece conosco, acontece também com instituições, com países. Nós cultivamos a história do Brasil porque é importante, para que nos sintamos brasileiros, saber identificar quem são os principais personagens dessa história. Como é que começou a história do Brasil? Por que nós temos as virtudes que temos? Somos chamados de um povo cordial. Ou então os defeitos que temos. Somos um povo meio desorganizado, bagunçado. Na igreja é a mesma coisa. Se você está fazendo um curso de teologia, provavelmente você pertence a uma igreja. A igreja faz parte de você. No entanto, a igreja não é simplesmente aquele prédio que você frequenta aos domingos ou nos fins de semana. A igreja tem uma história, e essa história consiste de memórias que são cultivadas. É importante que, para se sentir cristão, você conheça, pelo menos nos traços, nos lances principais, a história do cristianismo. E para que você possa se sentir membro de uma denominação, seja ela presbiteriana, seja ela batista ou metodista, você conheça a história dessa denominação. Só assim você vai se sentir realmente parte dela. Só assim ela vai poder incorporar-se à sua identidade pessoal. Portanto, nós vamos tentar fazer nesse curso com que você goste da história, porque você vai aprender a encontrar pedaços de você que você não conhecia direito, mas que fazem parte de sua identidade como pessoa, de sua identidade como membro de uma igreja cristã. Muito obrigado.